O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Outra circunstância muito característica acode em apoio da identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda, em geral, quando o outro passa a ser o espírito evocado e que a caligrafia é sempre a mesma quando o mesmo espírito se apresenta. Tem-se verificado inúmeras vezes, sobretudo que se trata de pessoas mortas recentemente, que a escrita denota flagrante semelhança com a dessa pessoa em vida. A assinatura se tem obtido de exatidão perfeita. As alegações de que é possível autenticar a comunicação de entidades de outros planos não se baseiam apenas em perícia grafoscópica, outros tipos de pesquisas são apresentadas como prova. Em 2014, pesquisadores brasileiros publicaram um artigo sobre a acurácia das informações contidas em cartas psicografadas por Chico Xavier. As provas do além. A justiça é cega para que nada interfira na imparcialidade de suas decisões. E se é cega, talvez já esteja se acostumando a acreditar no que não pode ver. Os casos analisados pelo jurista Esmar Stolano no livro Psicografia como Prova Jurídica, demonstram que as mensagens supostamente enviadas por mortos e escritas por médiuns estão, com mais frequência, sendo aceitas como provas ou evidências em julgamentos. Eu listo 10 casos em que isso aconteceu, diz o autor, que já escreveu 10 livros na área jurídica e um sobre curas espirituais, traduzido para o inglês, o alemão e o francês. Dos episódios pesquisados por Esmar, metade ocorreu em Goiás, sendo que um deles em Gurupi antes da criação do estado do Tocantins. O primeiro deles é de fevereiro de 1976 e envolveu a morte de Henrique Emanuel Gregores, em Aparecida de Goiânia. Um amigo da vítima, João França, foi acusado de ter disparado o tiro que matou Henrique durante uma brincadeira de roleta russa no motel em que estavam acompanhados de 2 mulheres. João era acusado de homicídio doloso, com intenção de matar, mas uma carta psicografada por Chico Xavier, atribuída a Henrique, retirava essa culpa do acusado. Segundo o texto, os 2 tinham sido responsáveis pela tragédia. Também em 1976, em maio, em Goiânia, o rapaz de 15 anos, Maurício Garcês Henrique, foi morto com um disparo da arma do pai de um amigo seu, José Divino Nunes, 18 anos. Os 2 também brincavam de roleta russa e haviam tirado a munição do revólver, mas uma bala acabou ficando na agulha. O dono da arma acabou responsabilizado pela morte, mas uma carta psicografada de Maurício isentava qualquer pessoa pelo acidente. Também nesse episódio, o relato foi psicografado por Chico Xavier. O juiz nos 2 casos era Aurimar de Bastos, que abriu precedentes nesse sentido na justiça, principalmente em Goiás. Evidências a mais, Esmar salienta que as psicografias nunca foram tomadas como provas únicas para inocentar os acusados, e sim como parte das evidências que beneficiaram os réus. A psicografia sempre foi uma prova a mais, em todos os casos. Nunca foi algo que nadasse contra a correnteza da tendência do processo. Nos 10 casos em que esse material foi apreciado e aceito pela justiça, 9 se deram em tribunais de júri, para casos de homicídio, e 1, que não foi a júri, para caso de estupro. Dos 9 casos que os jurados levaram em conta as mensagens para as decisões, em 7 houve absolvição dos acusados e em 2 a desqualificação de penas mais pesadas. No livro, eu elenco 28 argumentos a favor da psicografia, 14 contra e 10 neutros. Cada um pode tirar a sua conclusão e isso não tem a ver com convicções de fé. Antes eu também achava que a psicografia estava totalmente relacionada com o espiritismo, mas isso não é verdade. É possível fazer um exame grafotécnico no texto psicografado para atestar a autenticidade da autoria. Ele revela, no entanto, que em todos os casos de aceitação da psicografia nos processos judiciais, esse exame grafotécnico não foi realizado. Os jurados se contentaram com o conteúdo das mensagens, já que elas traziam informações que provariam sua autenticidade. Esmar percebe uma gradual mudança de posição do meio jurídico em relação à psicografia. Acho que há uma nova postura quanto ao assunto. Tenho sido chamado para palestras em faculdades de direito para falar disso. Em sua visão, já existe a compreensão de que a psicografia pode se desvincular da religião.
Um juiz pode considerar a psicografia independente de sua crença. Esmar lembra que o Código Penal é antigo, de 1941, e que a legislação não previa a questão da psicografia nos processos. Os casos aceitos até agora não chegaram a mudar doutrinas do direito nem a criar propriamente uma jurisprudência sobre o assunto. Isso ainda não aconteceu, apesar de o primeiro caso ter ocorrido na França 154 anos atrás. Para escrever psicografia como prova jurídica, Esmar Stolano pesquisou os 39 volumes dos 10 processos em que as mensagens foram consideradas em juízo. Antes de começar esse trabalho, eu tinha dúvida sobre o tema. Hoje eu tenho minha convicção sobre a questão, mas também não tento convencer ninguém de nada. Julho de 1979, na capital de Goiás, o juiz de direito de plantão na 2ª Vara de Goiânia, Orimar de Bastos, absolve um jovem de 18 anos que havia provocado acidentalmente, com um tiro, a morte de um amigo de 15 anos. O que poderia ser uma ocorrência normal alcançou repercussão na imprensa nacional e internacional, visto um magistrado ter embasado sua decisão em cartas psicografadas por Chico Xavier, considerado o maior médium brasileiro. Nos julgamentos embasados na psicografia, talvez haja quem questione o fato de que, em caso de prova falsa, não haver meios para enquadrar o responsável como falso testemunho perante a lei. Mudança de caligrafia. Fenômeno muito comum entre os médiuns escreventes é o da mudança de caligrafia. As mensagens recebidas não são escritas com a sua própria caligrafia, e sim com a do espírito que se comunica. E o mais notável é que a mesma caligrafia se repete sempre com o mesmo espírito e é idêntica à que ele tinha em vida. Em muitas mensagens escritas por Chico Xavier nas sessões públicas de psicografia, as assinaturas dos mortos costumavam surpreender as famílias e abalar o ceticismo dos pais mais desconfiados. Algumas delas eram idênticas às originais, registradas nas carteiras de identidade dos remetentes. O perito Carlos Augusto Perandrea, especialista em identificação datiloscópica e grafotécnica, analisou a caligrafia de mensagens psicografadas por Chico Xavier e confrontou a grafia dos textos escritos por ele com outros assinados pelos mortos na época em que eram vivos. Um novo inquérito. O autor de best-sellers espíritas, Chico Xavier, estava no auge da psicografia de mensagens particulares, em 1974, quando uma equipe de investigadores desembarcou em Uberaba, Minas Gerais, com a missão de apurar a autenticidade das mensagens do além. O compromisso assumido por eles, desde o início, era o de atuar com o máximo de objetividade e imparcialidade. O grupo de pesquisadores trabalharia com as seguintes hipóteses para explicar a origem das cartas-mensagens: fraude deliberada, baseada em pesquisa e memorização de dados colhidos em jornais, revistas, TVs ou cartas enviadas ao médium, percepção extrasensorial, ou telepatia, e psicografia mecânica. As entrevistas com as famílias duravam, em média, 3 horas e eram acompanhadas também pela coleta de fotos dos comunicantes e cópias das mensagens originais. Um dos casos mais impressionantes apurados por Paulo Rossi e sua equipe foi o de Volquimar Carvalho dos Santos, a jovem de 21 anos morta no incêndio do edifício Joelma em São Paulo. Ela trabalhava no setor de processamento de dados no prédio, um dos mais castigados pelo fogo. Na véspera da morte, Volquimar faltou ao serviço para preparar a documentação necessária à matrícula na Universidade de São Paulo, na qual tinha sido aprovada no vestibular para o curso de letras. A tragédia levou a mãe dela ao desespero. 40 dias depois do incêndio, Chico Xavier foi a São Paulo participar do lançamento de um livro. Dona Valquiria, mãe de Volquimar, acordou cedo e foi a primeira pessoa da fila a abraçar o médium. Ao cumprimentá-lo, ela resumiu seu drama: perdi minha filha no Joelma. Chico pediu para a mãe esperar até o fim do evento. Foi uma longa espera. A fila de cumprimentos e autógrafos se arrastou madrugada adentro. Ao se despedir de Valquiria, Chico citou o nome de Volquimar, sem nunca tê-lo ouvido antes, e garantiu: a jovem estava em tratamento e logo ficaria bem. 2 meses depois, em maio de 1974, Valquiria se encontrou com Chico em Uberaba e ouviu dele uma revelação.
Volquimar está dizendo que deixou no quarto um objeto para comunicação mediúnica entre ela e a senhora. Dona Valquíria negou a existência de qualquer instrumento daquele tipo em casa. Chico insistiu e deu detalhes. É uma cartolina com letras e números, com as palavras sim, não e adeus, tipo tábua ou Ouija, e com um pequeno cartão acoplado. Ao voltar para São Paulo, Dona Valquíria encontrou a cartolina e todos os acessórios citados por Chico entre os objetos da filha. As letras e números eram utilizados de brincadeira por Volquimar, em sessões espíritas improvisadas, para formar frases de acordo com as orientações do espírito comunicante, um método tosco de comunicação, sujeito a fraudes e autossugestão. Quem moveria as peças seria um participante da sessão, um médium induzido pelo invisível. Durante algum tempo, logo depois da descoberta do material, foi esse um método utilizado por Dona Valquíria para se comunicar com a filha. No dia 13 de julho de 1974, 6 meses depois da tragédia, a comunicação entre mãe e filha seria mais direta e mais precisa. Grupo Espírita da Prece, Uberaba. Chico Xavier fecha os olhos mais uma vez e o lápis desliza sobre o papel em velocidade. É uma longa mensagem. Num dos parágrafos, o cartão é mencionado de novo. E parece um sonho, mamãe, estarmos juntas através das letras, do entendimento desejado. Não mais o cartão do alfabeto em que os movimentos vagarosos demais nos impedem a ideia de correr como desejado. Aqui é de alma para alma nas palavras que anseio impregnar de amor sem conseguir. Em outro parágrafo, uma informação desconhecida por Chico Xavier. Estou satisfeita por ter adquirido um apartamento mais compatível com nossas necessidades. Fui eu mesma mamãe, com o auxílio de meu avô e de outros benfeitores, quem lhe forneceu a ideia de aproveitarmos a ocasião para a compra. Volquimar tinha feito um seguro de vida. Com o dinheiro recebido após a morte da filha, Dona Valquíria, beneficiária do seguro, comprou um novo apartamento. A filha aprovou sua decisão. Esta foi uma das mensagens investigadas pelo grupo. Como explicar a menção à cartolina desconhecida por Valquíria? O episódio do seguro de vida pode ter sido comentado pela mãe ou seus acompanhantes durante um desabafo no centro e, por isto, deve ser descartado como evidência. Foram muitos os casos intrigantes apurados por Paulo Rossi Severino e sua equipe. Outro caso. Roberto Musicati tinha 19 anos quando morreu em São Paulo de choque anafilático causado pelo uso de um descongestionante nasal. Uma morte absurda, quase incompreensível, provocada por uma reação alérgica súbita e fatal. A desolação levou os pais de Roberto, o médico David Musicati e a mãe Sônia, a pedir socorro a Chico Xavier em Uberaba. A carta assinada por Roberto no dia de seu 20º aniversário, 14 de março de 1979, surgiu no Grupo Espírita da Prece repleta de palavras desconhecidas. David, o pai, ajudou Chico a ler a mensagem diante do público, ao fim da sessão, e a traduzir o sentido das frases indecifráveis. A seguir, o relato do momento da morte. Preparava-me para o descanso, depois de haver medicado o trato nasal, quando senti no peito algo semelhante a uma pancada que me alcançou todas as redes nervosas. Tentei falar mas não consegui. Um torpor suave se seguiu ao fenômeno e notei que um sono compulsivo me invadiu a cabeça. Percebi, intuitivamente, que me deslocava do corpo, embora permanecesse vinculado a ele, quando, em meio do esforço para definir o que sentia para a análise de meu próprio raciocínio, ouvi nitidamente sobre mim a voz inesquecível de alguém pronunciando as palavras santas. Baruch da Jan Emet. Foi quando, tomado de estranha sensação de bem-estar, escutei ainda as palavras. Lechanabo Abi Yerushalayim. David Musicati explicou à plateia atônita o significado daqueles sons inéditos. Baruch da Jan Emet. Abençoado seja o juiz da verdade. Lechanabo Abi Yerushalayim. Ano que vem em Jerusalém. A carta explicava essas citações. Compreendi que era um adeus e dormi com a tranquilidade de uma criança. Mais tarde soube que meu avô Moisés Aron ditara em meu favor aqueles vocábulos santos para que me aquietasse, contando com os imperativos do mais alto. Esta foi a segunda carta de Roberto psicografada por Chico em Uberaba.
Os incrédulos levantariam a hipótese de Chico ter aprendido aquelas sentenças em hebraico entre a primeira e a segunda visita da família. Ele também se teria dedicado a estudar os rituais judaicos para citar, na mesma mensagem, o hino Shalom Aleichem. A paz esteja convosco. E mencionar o fato de o avô de Roberto ter abençoado o neto no outro mundo com Magen David, a estrela de Davi. A desconfiança, Emmanuel repetia, seria permanente. Nenhuma prova seria irrefutável para quem insistisse em duvidar. E Chico ia em frente. Quando apontarem o dedo para você e disserem que você é um santo, você saberá que não é. Quando disserem que você é um impostor, você também saberá que não é. Foi este o conselho dado por Chico a Celso de Almeida Afonso quando ele, Celso, passou a psicografar mensagens particulares em Uberaba também. Um conselho que Chico adotava para si mesmo com resignação. O importante, para ele, era consolar as famílias e divulgar a doutrina espírita de mensagem em mensagem. Muitos visitantes saiam do centro com livros de Allan Kardec embaixo do braço, decididos a investir em obras sociais em suas cidades. Estavam em jogo naquela correspondência entre dois planos muito mais do que a vaidade ou o orgulho do médium. Eram as vidas de famílias inteiras, as dores de multidões sem forças para sequer se levantar da cama. Gente atormentada por dúvidas aterradoras, como Dona Elza Teles Leão, mãe de Lineu, morto num carro em chamas em Campo Grande, Mato Grosso, no dia em que completaria 27 anos. Será que ele sentiu muita dor? Quanto tempo durou sua agonia no fogo? Só depois de receber a mensagem de Chico Xavier, 4 meses depois da tragédia, Dona Elza conseguiu voltar a dormir e a comer. Ela não se conformava com o fato de o carro do filho ter sido atingido por um caminhão quando estava parado no sinal e não suportava imaginar o filho preso às ferragens, em meio às chamas, sem conseguir escapar. Através de Chico, Lineu atribuiu a uma intensa hemorragia interna a causa de sua morte. Se o fogo desmantelou o meu carro, não me alcançou de modo algum. Uma das cartas que mais impressionaram Paulo Rossi e sua equipe foi assinada por Jair Presente, filho de José e Josefina, morto aos 24 anos, vítima de afogamento. Num trecho da carta psicografada em 19 de julho de 1975, Jair cita a presença a seu lado de um rapaz chamado Irineu Leite da Silva. E deu mais detalhes. Estava eu entre aqueles que trabalhavam no Parque Flamboyante Cemitério de Campinas. Os pais de Jair nunca tinham ouvido falar naquele nome e não havia parentes ou conhecidos de Irineu na seção do Grupo Espírita da Prece. Era preciso localizar a família do morto. E começou a investigação. Sueli, irmã de Jair Presente, telefonou para o administrador do cemitério em busca de registros de Irineu e ficou decepcionada. Não havia nenhum sinal de alguém com aquele nome enterrado ali. Ela não desistiu. Consultou o arquivo do jornal local, o Correio Popular, e encontrou, então, a notícia da morte de Irineu em acidente de carro. Um segundo telefonema para o cemitério esclareceu o mistério. O morto tinha sido enterrado com outro nome, Pirineu, e, por isto, o verdadeiro não constava dos arquivos do cemitério. A pesquisa realizada por Paulo Rossi Severino, com o apoio de Maria Júlia de Moraes Prieto Pérez e Marlene Rossi Severino Nobre, gerou o livro intitulado A Vida Triunfa. A equipe estudou 45 casos entre 100 catalogados pela Folha Espírita e, a partir de dados colhidos por um questionário padrão, chegou a conclusões reveladoras sobre o perfil dos destinatários das mensagens e o conteúdo básico divulgado nos textos. Alguns números levantados. Sobre o conteúdo das mensagens. 100% dos comunicantes relatam a presença e o apoio de parentes e amigos desencarnados no lado de lá. 68,9% das mensagens citam de 1 a 3 parentes ou amigos desencarnados desconhecidos pelo médium. 75,6% dos comunicantes descrevem as circunstâncias da morte. 82,2% deles pedem para as famílias cultivarem pensamentos positivos. 44,4% aconselham as famílias a investirem na caridade. Sobre a relação das famílias com o médium e as mensagens recebidas, 42,2% das famílias reconhecem nas cartas o estilo peculiar dos comunicantes.
35,6% definem como idênticas as assinaturas dos comunicantes psicografadas pelo médium. 93,3% das famílias não conheciam o médium antes da morte dos comunicantes. 42,2% procuraram o médium uma única vez até receber a mensagem. 33,3% tiveram de 2 a 3 contatos com o médium até receberem a mensagem. 100% das famílias declaram 100% de acerto nos dados informados pelos comunicantes. Um dado a ser avaliado. Nas 45 mensagens psicografadas por Chico e selecionadas pela equipe de pesquisa, estão listados mais de 100 nomes próprios, além dos nomes e sobrenomes completos de cada comunicante, muitos com assinatura idêntica às originais. Todos esses nomes foram escritos por Chico, de olhos fechados, sem pausas, nas sessões públicas de Uberaba. Em nenhuma das mensagens, ele misturou nomes e sobrenomes, confundiu filiações ou causas de morte. Conclusão do estudo: as evidências da sobrevivência do espírito são fortes. Outro caso. Psicografia no tribunal. Porque o além não vale como prova? Henrique Emmanuel Gregores costumava andar armado em Hidrolândia, cidade goiana de 20 mil habitantes, 30 quilômetros ao sul da capital. No verão de 1976, Henrique começa a reformar um imóvel. Com medo de que roubassem material de construção, empresta seu revólver aos pedreiros e encomenda um sobressalente a João Batista França. Em 10 de fevereiro, os dois amigos se encontram para beber e levam 2 prostitutas para um motel. Henrique, embriagado, pergunta se João já está com arma nova. João vai buscá-la no carro. Os 2 homens brincam de roleta russa e o tambor sorteia a cabeça de Henrique, que morre no hospital. João é acusado de homicídio culposo, em que não há intenção de matar. Meses depois, às 21 horas de uma noite de junho, o juiz Orimar de Bastos, encarregado do caso, está trabalhando até tarde no Fórum de Piracanjuba, 40 quilômetros distante de Hidrolândia. Escreve as 3 primeiras páginas da sentença. Depois, de acordo com seu relato, perde a consciência e entra em transe, sem parar de datilografar. Orimar teria agido guiado por um espírito. As próximas 6 páginas saem impecáveis, sem erros de ortografia ou gramática, e isentam João de qualquer responsabilidade. Não houve negligência, imperícia ou imprudência no manejo do revólver. A família de Henrique, indignada com a decisão, apela para a próxima instância. 2 dias depois, Chico Xavier entra na história, alegando não saber de antemão nenhum detalhe sobre o caso. Em Uberaba, a 450 quilômetros de distância, o médium anuncia que acaba de incorporar o espírito de Henrique em uma sessão de psicografia. A carta resultante diz: avise a mamãe para suspender o processo contra João França. Ele é inocente e essa história tem prejudicado o meu crescimento. Chico vai a Goiânia entregar o manuscrito nas mãos da mãe de Henrique, que se emociona e manda o advogado encerrar o caso. Tribunais do Além. Essa foi a primeira vez em que uma carta psicografada interferiu no rumo de um processo no Brasil. Desde então, houve no mínimo outros 11 casos similares, 6 envolvendo Chico Xavier. Em um deles, a carta era falsificada e o próprio Chico a denunciou. O mais recente ocorreu há pouco mais de um mês, em 9 de dezembro de 2021, durante o julgamento dos responsáveis pelo incêndio na Boate Kiss. Existem pelo menos 9 livros publicados em português que compilam esses casos e defendem abertamente ou discutem, em tom amistoso, o uso de provas atribuídas a comunicações do além. Alguns tornaram-se assunto de episódios do programa policial Linha Direta. Na história de Henrique Gregores e João França, a sentença em si saiu sob suposta influência do além, e o médium mineiro apenas deu respaldo a uma decisão já tomada. O caso foge um pouco do padrão dos demais. O mais comum é que os advogados de defesa apresentem cartas psicografadas como provas, e que esses documentos acabem influenciando a decisão do júri popular, quando um comitê de cidadãos comuns vota se o acusado é culpado ou não, um procedimento previsto apenas em casos de homicídio doloso e outros crimes deliberados contra a vida. Esses casos não contam apenas como interferências de ordem religiosa no andamento de processos em um Estado laico, o que seria um problema por si só.
Eles também se enquadram como casos de pseudociência no tribunal. Afinal, os seguidores da doutrina kardecista afirmam que suas crenças na imortalidade da alma e no contato dos mortos são parte de uma teoria verificável empiricamente, e não como questões de fé. Existem muitos experimentos, em geral, repletos de problemas éticos e metodológicos, que buscam validar cartas psicografadas por meio do método científico. Alguns juristas que defendem a admissão de cartas psicografadas afirmam que é possível, sim, verificar a veracidade desses documentos. Médiuns mais poderosos supostamente escrevem com a caligrafia do morto, o que permite a um perito comparar o texto psicografado com documentos escritos em vida. E mais. Partindo da premissa de que existam cartas psicografadas autênticas, elas devem exibir, além da caligrafia, outras características da escrita do morto, como estilo, erros ortográficos ou gramaticais recorrentes, vícios de linguagem, escolhas lexicais e um grau de erudição condizente com a escolaridade e as experiências de vida. Em resumo, a escrita manual é única para cada indivíduo, com características de personalidade diferentes. Existem fatores diversos que contribuem para essa singularidade. Tamanho das letras, espaçamento entre palavras, pressão da caneta contra o papel, o pingo do i, a legibilidade da assinatura, a letra inclinada, traços da letra T, a curva da letra Y. Letras pontudas e letras arredondadas, a velocidade da escrita, letras conectadas ou desconectadas, o uso da pontuação. A caligrafia é como a impressão digital, uma assinatura energética individual e permanente. Assim, como duvidar das psicografias,